Olá, queridos, eu espero que vocês estejam bem, estejam todos em paz, tá? E assim, eu não sei se vocês lembram, mas nós estamos basicamente, né, trabalhando resenha, tá? E uma das características da resenha é que as resenhas elas são textos impessoais, né? Não sei se vocês lembram, mas eu expliquei lá que o resenhista ele não se baseia no gosto pessoal, tá? Mas sim no conhecimento técnico que ele possui acerca, né, daquilo que ele faz. E eu notei o seguinte: muitos de vocês possuem extrema dificuldade na questão da impessoalização da linguagem. Vocês não conseguem omitir marcas de subjetividade no texto, tá? Percebendo isso, eu percebi isso corrigindo os textos de vocês, né? Então é algo que a grande maioria ainda sente muita dificuldade, tá? E é importante trabalhar, por quê? Porque nós já vamos entrar no texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo argumentativo, só para deixar claro, tá? Desde já, ele é um texto onde nós defendemos um ponto de vista a partir de argumentos. Mas, apesar de defender o ponto de vista, eu faço isso de forma impessoal. Não subjetividade, ocultar nossa opinião pessoal e as diversas vozes que compõem um texto. Então, quando eu falo de impessoalização da linguagem, eu estou falando de omitir, tá? Omitir sua opinião pessoal, né? E algumas marcas de subjetividade e vozes que compõem o texto aí. Imagine que você precisa escrever uma redação sobre o desmatamento. Para apresentar seus argumentos contrários ao desmatamento, você não precisa escrever na primeira pessoa, ou seja, eu. Períodos como eu acho que o desmatamento causa prejuízos à fauna e à flora podem ser construídos da seguinte maneira: o desmatamento causa prejuízos à fauna e à flora. Percebeu que o eu acho foi eliminado? Né? Uma pequena adaptação que contribuiu para uma posição impessoal frente ao assunto. Tá? Então observe o seguinte, né? A primeira coisa que ele fez aqui, tá? Ele eliminou o eu acho, tá? Então, um resenhista, não é como uma resenha, ela tem como objetivo levar alguém a assistir um filme, a assistir uma exposição, a assistir uma peça de teatro, ler um livro, tá? Ela não vai fazer isso quando usando eu acho, tá? A mesma coisa é um texto dissertativo argumentativo. Se você vai defender um ponto de vista, você não pode usar eu acho, tá? Porque se você usa eu acho, seu argumento não tem valor nenhum, tá ok? Então, observe o seguinte, logicamente, se você observar, tá? Ele tira a primeira pessoa, não é? Mas ele tira esse eu acho. A partir de agora, tá? Quando vocês forem escrever um texto impessoal, vocês não acham nada. Tirem essa expressão, por favor, tá?
eu acho, na minha opinião, eu achei, tá? Tirem isso. Tirem isso, não coloquem de jeito nenhum. Eu já falei isso pra vocês. Ah, detalhe importante. Logicamente, tá? Quando você vai escrever, quando você vai defender um ponto de vista, você tem uma opinião formada sobre aquilo. Isso é fato. Tá? Pode ser que essa opinião seja baseada em uma experiência pessoal. Pode, isso acontece. Mas ainda assim você não usa a primeira pessoa, tá? Você não usa a primeira pessoa, você não usa. Aliás, você, mesmo sendo. Mesmo você tendo uma opinião formada com base em uma experiência pessoal, tá? Você elimina essas marcas de subjetividade, tá? Você elimina a primeira pessoa e oculta a sua opinião pessoal. E aí eu coloquei, tá? 4 dicas. Eu coloquei 4 dicas. É bem simples, tá? E aí a primeira dica é: coloque o sujeito no plural para generalizá-lo, tá? E aí basicamente ele vai dizer, né? Perdão, quase a mesma coisa que eu falei pra vocês anteriormente, tá? Então, ó, evite construir o discurso na primeira pessoa do singular e adote o uso da primeira pessoa e da terceira pessoa do plural, né? Nós e eles, tá? Então observa aí. Eu já falei pra vocês eliminarem expressões como eu acho, eu achei, né? Já falei pra vocês eliminarem expressões desse tipo. E agora você vai evitar construir, né, o texto na primeira pessoa do singular, né? Em vez da primeira pessoa do singular, você vai usar, tá, a primeira pessoa ou a terceira pessoa do plural, tá? Nós e eles. Dessa maneira, você evitará elementos que possam atribuir marcas de subjetividade em seu texto. Então observe aí. Analisados os fatos, eu concluí que o Anthony é um bom professor, não é? Para eliminar as marcas de subjetividade, você pode, em vez de eu concluí, você pode usar concluímos, tá? Analisados os fatos, concluímos que o Anthony é um bom professor, tá? Por meio de nossas ideias, procuramos demonstrar que, não é? Você pode escrever isso em vez de por meio de minhas ideias, tá? Procurei demonstrar que. Então observa aí. Em vez da primeira pessoa, usa a primeira ou a terceira pessoa do plural, tá? No caso, nós ou eles. Detalhe importante, tá? Quando você vai usar, quando você vai escrever um texto, eu comecei o texto usando a primeira pessoa, eu termino o texto usando a primeira pessoa. Eu comecei o texto usando a terceira pessoa, eu vou concluir o texto usando a terceira pessoa. Isso é importante também, tá? Então vamos lá. Primeiro eu falei de eliminar algumas expressões como eu acho, eu penso, tá? Falamos sobre usar a primeira e a terceira pessoa do plural, nós e eles, tá? E a segunda dica é ocultar
o agente, tá? Para neutralizar o discurso e deixá-lo mais objetivo, opte sempre que possível por ocultar o agente. Isso pode ser feito por meio de expressões como é importante, é preciso, é indispensável, é urgente, né? Já que essas expressões não revelam o autor da ação, tá? Elas não revelam quem pratica determinada ação, tá ok? Isso eu também falei para vocês, né? Isso eu também falei para vocês em sala de aula, né? Em vez de dizer que o filme, que você acha que o filme tem bons efeitos especiais, né? Você diz que o filme tem bons efeitos especiais. Em vez de dizer que o filme parece ruim, você diz que o filme é ruim. Né? Então você usa aí algumas expressões. É importante, é preciso, é indispensável, é urgente, tá? Eu coloquei, é preciso tomar decisões para coibir a criminalidade, tá? É indispensável que as autoridades esclareçam os recentes casos de corrupção no país, tá? É urgente que se faça isso, é urgente que faça aquilo. Então é uma estratégia que vocês podem usar, tá? Mas isso você usa mais no texto dissertativo argumentativo, em textos argumentativos, tá? Vocês vão usar mais essa estratégia dele. Perdão, tô com muito sono, mas não é por mal, tá? Outra dica, uma coisa que vocês viram muito, tá? O uso gramatical do sujeito indeterminado. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos o quê? Que quando nós usamos o sujeito indeterminado, né, nem sempre é um grupo de pessoas, às vezes é apenas uma que faz determinada coisa, mas nós colocamos, né, na terceira pessoa do plural somente para não revelar quem pratica determinada ação, tá? Ou então nós só usamos ele mas é quando nós não sabemos quem fez determinada ação, quem fez alguma coisa, não é? E aí, né, é o que ele vai dizer aqui, ó, uso do sujeito indeterminado. Não quer que o leitor identifique com exatidão quem é o agente da ação, ou seja, agente é aquele que pratica a ação, tá? Basta fazer uso gramatical do sujeito indeterminado. Essa técnica pode ser utilizada quando, por acaso, surgir alguma informação sobre a qual você desconheça a exata procedência. E aí eu coloquei, aprende-se na escola a importância da leitura. Acreditava-se que os militares instituiriam a ordem e a progressão no país. Fala-se muito sobre a diminuição da maioridade penal, tá? E aí eu não sei se vocês lembram, tá? Mas nós temos dois casos, né? Existem duas formas de colocar uma oração, né? de transformar o sujeito de uma oração em um sujeito indeterminado. A primeira é, tá? Terceira pessoa do plural sem sujeito expresso anteriormente, tá? Terceira pessoa do plural sem o sujeito expresso anteriormente. E a segunda é terceira pessoa do singular mais se, tá? Então, é outra dica, é outra coisinha que vocês podem fazer aí, tá? A última, tá? É o uso da voz passiva.
Talvez essas vocês ainda não entendam, tá? Porque não sei se vocês já viram as vozes verbais. Eu creio que sim. Mas se vocês não tiverem visto, não se preocupem. Por quê? Porque logo logo nós vamos trabalhar isso e vocês vão compreender como nós colocamos uma frase na voz passiva, tá? E na voz passiva, o sujeito da oração torna-se paciente, isto é, ele sofre a ação expressa pelo fato verbal. Empregá-la é um recurso que contribui para a impessoalização da linguagem, já que na voz passiva o sujeito poderá estar oculto. Observe os exemplos. As novas descobertas sobre a cura para o câncer foram realizadas em centros de estudo nos Estados Unidos. Está sendo comprovada a importância da escrita à mão no processo de aprendizado, tá? Então, são exemplos aí de frases na voz passiva. Então, só retomando, tá? Embora eu não tenha colocado aqui, eu falei para vocês, omitirem expressões como eu acho, eu achei, tá? Falei para vocês colocar o sujeito no plural e usar, né, a primeira e a terceira pessoa do plural aí, né, o nós e eles. Lembrando que se eu começo o texto fazendo uso da primeira pessoa do plural, eu tenho que terminar o texto fazendo uso da terceira pessoa, da primeira pessoa do plural. E se eu usar a terceira, eu termino o texto usando a terceira, tá? Segunda dica, ocultar o agente, não usar expressões como é importante, é preciso, é indispensável. Uso gramatical do sujeito indeterminado, tá ok? E uso da voz passiva, tá? E eu coloquei, tá? Só pra deixar, né? Só pra dizer de onde foi que eu tirei o texto, tá aí a referência, tá? Não deixem de fazer a atividade. A atividade ela é bem simples, né? Eu só coloquei um texto em primeira pessoa para vocês escreverem ele de forma impessoal. É uma atividade de retextualização. Então é isso. Vou colocar aqui. É isso, tá? Fiquem bem. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Não